Uma noite muito especial para você que está na companhia da Canção Nova. É o que todos nós desejamos a partir de agora aqui no Além da Notícia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de qualquer parte do Brasil e do mundo. Com muita satisfação a gente começa o programa de hoje. Tá vendo que eu estou diferente? Olha, esta é a cruz camiliana e o nosso cenário daqui a pouquinho também vai mostrar para você. Aliás, já pode até mostrar agora. Estou aqui com o sacerdote camiliano. A razão é que o programa da noite de hoje vai falar sobre a chegada dos padres camilianos ao Brasil 100 anos atrás. Tem uma programação acontecendo. Mas claro que a gente vai também no dia de hoje aqui neste programa mostrar quem foi São Camilo de Leles. Um homem que na sua época foi tido como o mais importante de Roma. A contribuição dele o levou a ser chamado de anjo da caridade, o pai dos enfermos em Roma. E a obra camiliana está levando este legado adiante até os anos de hoje, por exemplo, mais de 400 anos. Aqui no Brasil, centenário da chegada dos camilianos. Portanto, o tema do nosso programa de hoje é a beleza desta ordem, é o que a gente vai falar. Eu quero receber em nosso programa nesta noite Padre José Maria dos Santos, que já foi por 2 ocasiões provincial dos camilianos no Brasil, é pároco hoje da paróquia São Camilo de Leles, aqui no Distrito Federal, doutor em Direito Canônico, formado em Psicopedagogia, Enfermagem e instrumentador cirúrgico. Muito bem-vindo, boa noite, prazer tê-lo aqui com a gente. Eu agradeço muito essa participação aqui na Canção Nova, tenho muito carinho pela Canção Nova, porque meus antigos paroquianos da Vila Pompeia sempre teve uma ligação muito grande lá em São Paulo. Primeira paróquia dos senhores aqui no Brasil. A primeira, quantas vezes eu vi lá o Padre Jonas, o Padre Léo e tantas pessoas queridas da Canção Nova, portanto é um prazer estar aqui nesse momento. A gente continua sendo paroquiano do senhor aqui em Brasília, tem sempre nossos meninos lá na paróquia, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo, Padre José Maria. Já peço ao senhor que nos apresente esta cruz que está aqui ao seu lado. É a cruz peregrina, Camilianos, 100 anos de missão no Brasil. Ela está percorrendo neste ano o Brasil? Todo, já há 2 anos, essa cruz percorre as nossas obras. Ela foi confeccionada dessa forma, a cruz estendida no Brasil todo, porque, na verdade, esse carisma camiliano está presente em vários estados do Brasil, seja nas paróquias, seja nos hospitais, seja nas casas de formação, outras atividades. Agora, essa cruz, ela simboliza aquela primeira que veio no peito de um grande sacerdote camiliano, que se chamava Padre Inocente Radrizani, que foi mandado pelo superior geral de então, para vir fundar na terra de Santa Cruz esta obra dos ministros dos enfermos. E assim, há 100 anos atrás, essa cruz vermelha chegava e foi implantada e hoje está aí em todo o Brasil. Tem uma belíssima história por trás de tudo isso que o senhor acaba de nos trazer aqui. Nós vamos daqui a pouquinho dar mais ênfase a essa história, a chegada dos primeiros padres camilianos aqui ao Brasil. Vieram em 2, não é? E não foi fácil a chegada e a gente vê hoje todo o fruto. Aliás, antes ainda, eu quero já agradecer o senhor por essa camiseta que o senhor me trouxe aqui. Ficou tão bonita e eu achei tão bonita que eu falei, vou usar hoje na apresentação do programa. Quero agradecer ao senhor também por esta outra camiseta aqui, olha, tentar mostrar para os meninos aqui que estão filmando agora, olha que bonita. Para quem é para cá? Aqui, olha, está aqui, Renê, olha. Esta aqui é a camisa também que mostra São Camilo de Leles cuidando do doente. Padre José Maria, sempre que se fala de São Camilo de Leles, ele está cuidando do doente. Era a vida dele o doente? Na verdade, São Camilo de Leles, ele voltou o seu olhar para os sofredores. Mas isso não foi por acaso, ele também foi doente. E como doente, esteve no hospital. E ali se compadeceu dos outros doentes. E a partir dessa sua vivência com os doentes, então veio a ideia de formar um grupo para cuidar dos doentes e cuidar com amor de mãe. E ele dizia, cuidar como se fosse o próprio Cristo. Tanto é que nessas estampas de São Camilo de Leles, o rosto que aparece do doente é o próprio Cristo. Porque ele via, na verdade, esse Cristo nos sofredores. Ele entendeu que cuidar do doente se tornaria sua missão. Sua missão. É isso que a gente vai falar no programa de hoje, mas antes, agora sim, quero trazer aqui o VT que a nossa equipe preparou sobre a beleza da obra camiliana. Em 15 de setembro de 1922, 2 religiosos camilianos desembarcam no Brasil.
Neste memorial, centenas de objetos ajudam a ilustrar a trajetória de 100 anos dos camilianos no Brasil. Aqui nós temos as relíquias de São Camilo de Leles, fundador da ordem. E este é o passaporte do padre Inocente Radrizzani, um dos primeiros religiosos a pisar em nosso país em 1922. Junto dele estava o padre Eugênio Della Giacomo. Após chegarem a Minas Gerais, perceberam que São Paulo era um vasto campo de missão para o carisma camiliano. Para dar assistência integral aos doentes, os camilianos entenderam que era preciso investir em centros universitários, capelanias, gestão hospitalar e em obras sociais. Em um século de história, eles são responsáveis por cerca de 40 hospitais, 3 centros universitários, 33 creches, dezenas de escolas e 9 paróquias. 70% das obras ficam em São Paulo, mas existem atividades espalhadas em todo o país. Na dimensão pastoral, podemos dizer que foi a organização da pastoral da saúde, a pastoral dos enfermos, nas dioceses, nas paróquias, a reflexão nessa dimensão da bioética também. Missão gigante que demanda por novos vocacionados. Atualmente, a província camiliana brasileira, que está há 100 anos, completando 100 anos de Brasil esse ano, nós estamos com 91 religiosos consagrados, entre padres e irmãos. Não podemos reclamar das vocações, mas é claro que para toda essa dimensão de trabalho que nós temos, precisamos muito de novos que queiram abraçar esse carisma de São Camilo. Precisamos muito de jovens de boa vontade que querem abraçar o carisma misericordioso para com os enfermos. O carisma nasceu no leito de um hospital, que nesses 100 anos sempre foi e será tão necessário ao nosso Brasil. Procuramos ver, o Cristo no doente, a primeira dimensão da nossa espiritualidade, mas também ser um Cristo para o doente. Camilo dizia que uma ferida, ele dizia uma ferida que ele via no doente, era como se fosse uma ferida no corpo do próprio Cristo. Parece que a gente entrou um pouquinho no mundo, na vida de São Camilo, mas agora a gente vai entrar mesmo. Padre José Maria, é claro que para a gente falar sobre essa celebração de 100 anos dos camilianos no Brasil, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre este homem, que eu fiquei impressionado. Ele encantou a reis, ele encantou a príncipes, a governantes de sua época, ele foi chamado de o homem mais importante de Roma em sua época, ele teve convívio com muitos santos, dentre eles Filipe Neri, Santo Inácio de Loyola, e ele não tinha nenhuma formação consistente, só depois que adquiriu o sacerdócio. Quem foi São Camilo de Leles? Como é que o senhor nos mostra um pouquinho da vida deste homem? Para compreender a vida de São Camilo de Leles, devemos voltar ao século XVI. Anos 1500. Ao século XVI, 1500, 1500 e pouco, daí para frente. O que estava acontecendo naquela época? Era toda a reforma da igreja. Teve a reforma protestante? Teve a reforma protestante. Teve a chamada reforma da igreja com o Concílio de Trento. E tudo agora deveria ser implantado com um novo olhar da igreja. Não mais aquela igreja, podemos dizer, triunfante, mas agora a igreja povo de Deus, a igreja missionária, a igreja voltada para as necessidades dos pobres e dos doentes. A igreja que precisava dar uma resposta àquela reforma protestante e uma reforma que envolvesse o seu povo, as pessoas. Aí vamos ver grandes santos nessa época. Vamos ver o próprio Santo Inácio de Loyola, vamos ver São Francisco Xavier, vamos ver São Filipe Neri e tantos outros que, na verdade, viveram este tempo. E São Camilo está aí. E eles todos se conheceram? Se não se conheceram pessoalmente, mas foram contemporâneos. Agora, São Filipe Neri foi confessor de São Camilo. Eram amigos, então. Santo Inácio, eu não posso dizer que tenha conhecido, mas foram praticamente contemporâneos naquele período. Mas, lógico, que o que vem depois é a ordem dos jesuítas, que muito bem fez e faz a igreja até os nossos dias. E foi o grande incentivo para São Camilo se tornar um sacerdote. Eles, com Filipe Neri e outros, ajudaram muito nessa obra de caridade, porque ninguém queria trabalhar com doentes, sobretudo na peste. Nós passamos por uma peste agora. Foi a época da peste negra. E que, aliás, tem capítulos interessantíssimos da atuação dos camilianos sob o comando de São Camilo. Pois é.
E nós vamos fazer uma comparação com a peste de hoje, né? Com a Covid-19. A gente tem medo um do outro. Então, de lá não era diferente. E São Camilo não tinha. São Camilo ia ao encontro. São Camilo estava... Aí, isso causou admiração a muita gente, aos príncipes daquela região, aos cardeais e aos papas. Então, todas essas pessoas viam em São Camilo esse gigante da caridade, que estava a serviço da igreja nesse momento tão difícil que era a grande epidemia da peste Que negra. ninguém tinha coragem de sair de casa. Ninguém saía. Ele saía com seus padres, com seus irmãos. Na sua biografia, tem um episódio muito bonito, ele indo para Nápoles. E o pessoal fugindo de Nápoles por causa da peste. Então as pessoas perguntam, mas Nós estamos saindo. Padre Camilo, quando é que o senhor vai? Eu vou para Nápoles, mas todo mundo está fugindo de lá por causa da peste. Ele dizia, pois é por causa dela que eu estou indo. E como foi essa atuação naquela época? E aí, realmente, foi a atuação, morreram muitos dos padres camilianos da época, dos irmãos, que eram a grande maioria, mas a obra era de Deus, e Deus fez com que essa obra chegasse aos nossos dias e está aí desenvolvendo a sua missão há 100 anos aqui no Brasil. Tem também a história de São Camilo. Quem era ele antes de se tornar este homem de caridade, este anjo bom? São Camilo era filho de um militar da região dos Abruzes, numa cidade chamada Buquiânico. Ali ele já nasceu de uma mãe idosa. A mãe de São Camilo, que se chamava Camila, ela já estava numa idade de 60 anos quando São Camilo nasceu. Né? Portanto, tanto a mãe como o pai morreram logo. E São Camilo ficou órfão de pai e mãe. Tinha alguns parentes, mas, pelo que nós sabemos, não tinha assim um apego tão grande com essa família. Então, ele se deu o luxo de sair no mundo. Né? Então, foi, podemos dizer hoje, um boêmio, né? Um aventureiro, entrou naquelas milícias. Um curtidor da vida. Da vida. E que eu soube, ele gostava muito de jogar. Isso era um vício forte na vida de São Camilo. E ele perdia tudo. Tomava umas também? É provável. Então, mas o fato é que ele estava na miséria, pedindo esmola na porta de uma igreja, quando recebeu a visita, pelo menos o aconselhamento, dos frades capuchinhos, que vem daquele homem, porque São Camilo, segundo a biografia dele, era um homem muito alto, era 2,10 metros de altura. Uau! Era um homem muito alto. Então, vendo aquele gigante pedindo esmola na porta da igreja. De boa aparência. De boa aparência e tudo. O fato é que os frades convidaram ele para trabalhar como servente de pedreiro ou coisa parecida dentro do convento. E foi a mão de Deus. Porque uma vez ele recebendo esse apoio, esse incentivo, aí ele procurou rever toda a sua vida. E tanto é que numa dessas viagens que ele faz de uma cidade chamada Manfredonia para São Giovanni Rotondo, onde morou o Padre Pio, nesse caminho ele como que sentiu essa força de Deus, como se fosse a sua conversão. Né? E daí para frente, uma frase que sempre saía da boca dele, tarde cheguei. Como quem diz assim, eu podia ter me convertido há mais tempo, tarde cheguei. Então ele ainda foi noviço... Lembrando Santo Agostinho, né? Tarde te amei. Pois é, ele foi noviço capuchinho, né? Não professou os votos por causa dessa ferida na perna. Espera aí, sobre a ferida na perna e sobre outras coisas, nós vamos voltar a falar já e vamos falar, sobretudo, a grande contribuição dos camilianos para a humanização da medicina, a biomedicina aqui no Brasil. Você vai ver já na sequência do nosso programa. Retornando aqui na sequência do nosso Além da Notícia, a noite de hoje é muito especial. Mostra a vida de um homem encantador que nos apaixona. Quando eu estava lendo sobre São Camilo, eu descobri que a paixão dele pelo doente era tão grande que ele visitava os doentes em casa e quando precisava levar algum doente da casa para o hospital, ele levava nas costas. E o senhor dizia que porque realmente ele era de grande porte, 2 metros e pouco, né? E 10. Era um forte físico, não é? São Camilo de Leles, na verdade, ele foi esse homem extraordinário. Teve a sua vida, podemos dizer, no erro, mas faz parte da vida humana. E Deus tem seus caminhos. Né? Tal qual Santo Agostinho, como você já lembrou, também passou
por esses momentos difíceis. Então, São Camilo, por ter nascido de uma mãe idosa, provavelmente já nasceu diabético. Então, essa ferida que nós mencionamos foi fruto, talvez, de alguma coisa lá da guerra, quando ele participava daquelas batalhas. Alguém diz que foi um inseto que ferroou, mas o fato é que aquela ferida se tornou uma ferida crônica. Mas essa ferida foi a mão de Deus. Por quanto tempo essa ferida na perna que ele Essa tinha o ferida acompanhou? acompanhou até a morte. E desde quando? De quando era jovem? Desde quando ele entrou nos Capuchinhos com 25 anos. Já tinha Já essa ferida? estava essa ferida, provavelmente já carregava. De que forma Mas se manifestava agravou, nele? Ela, na verdade, ela inflamava, né? E por que não ficou com os capuchinhos? Porque justamente o hábito do capuchinho roçava naquela ferida, né? E eles, naquela época, não havia as comodidades que nós temos hoje, de ter um automóvel ou coisa parecida, era tudo a pé, andando quilômetros e quilômetros. Então, eles eram grandes missionários, como são até hoje. Então, São Camilo não ficou lá. Mas aí a gente vê a mão de Deus. Deus queria São Camilo, era dentro do hospital. Porque essa ferida não o impediu dele olhar para o sofrimento dos seus irmãos, das suas irmãs. E ali ele cuidou com tanto esmero que foi levado a ser, na linguagem de hoje, o administrador do hospital, que era o Hospital da Santa Sé. Ele buscava sempre o Hospital de Santiago, né? O São Tiago e o Santo Espírito, São João de Latrão. Ele buscava sempre por causa do cuidado com a perna dele, que lhe doía muito, né? Ele buscou o hospital, que era chamado, o São Tiago, o Hospital dos Incuráveis. Então, ele foi lá para se tratar. Mais uma vez, com essa dedicação, ele passou a ser um funcionário do hospital. E um funcionário querido, que todo mundo confiava. E o pessoal via alguma expressão de afeto com esses doentes muito maior do que um mero enfermeiro. Né? Ele via o doente na sua pessoa toda, no seu lado espiritual, no seu lado físico, certas leis do tempo, que o hospital era da igreja. Né? Então havia também aquelas regras, para entrar no hospital tem que ser católico. Então São Camilo já brigava pelos direitos da pessoa humana. Né? Não, nós vamos primeiro atender o doente, depois nós vamos conversar sobre religião. Se ele é católico ou não. Se ele é católico ou não. Mas primeiro vamos atender o doente na sua necessidade. E isso não trouxe nenhuma animosidade, pelo contrário, o pessoal viu algo novo. Né? São Camilo foi... Uma bondade que estava acima de tudo. Estava com esse coração aberto para a pessoa humana, fez com que ele fizesse a diferença naquela época. Como é que foi aquela conversa dele com São Felipe Neri, que ele estava justamente nesse drama aí de ser um capuchinho, mas São Felipe Neri parece que o ajudou a entender que a missão dele era outra. São Felipe Neri, como todos os santos, às vezes não compreende a vontade de Deus na pessoa, na outra pessoa, no seu dirigido. Então, São Camilo de Leles também era teimoso, tinha suas teimosias, que São Felipe Neri não gostava. Né? Então, dessas orientações, então São Camilo dizia, não, é por aqui. Né? Então, São Felipe ficou furioso e até disse, pois eu não quero mais ser seu confessor, porque você não é obediente. Mas aí depois viu que não era bem assim e tudo voltou atrás, mas as teimosias de São Camilo é para o bem dos doentes, para fugir dessas regras estabelecidas que excluíam algumas pessoas. E São Camilo foi firme até o fim. Tem uma frase de São Camilo que é encantadora, os hospitais são nossos jardins e nossa missão. Quando foi que ele chegou a esta conclusão? Em que fase da vida dele ele estava já? Na verdade, quando São Camilo entrou no hospital para tratar dessa sua ferida e dentro do hospital se atinou para esse serviço com os doentes, dali para frente ele não voltou mais atrás. Então ele formou aquele grupinho de jovens, não tinha nenhum interesse, nenhum objetivo de formar uma ordem religiosa, era como se fosse um grupo de jovens hoje que estava a serviço dos doentes. A ordem veio como consequência lógica desse serviço. Então, São Camilo começou a dar uma instrução a esse povo. Começou a exigir desse povo que tratasse o doente com amor de mãe. E não só como amor de mãe, como amor de uma mãe que tem um único filho doente. Então, não é qualquer pessoa que está aí. É um filho querido de uma mãe.
E assim, São Camilo foi também tendo as noções que hoje nós já sabemos, mas na época não era tão firme. Por exemplo, as noções de higiene. São Camilo foi um dos primeiros na história a ferver os lençóis, os instrumentos cirúrgicos. Com isso, ele evitou a contaminação com bactérias, né? Então, ele mandou abrir as janelas, porque os doentes deveriam viver a quarentena no escuro. Então, São Camilo dizia, não, nós temos que abrir, porque o ar tem que circular, né? Era um tino que vinha provavelmente de Deus. Uma intuição Uma que vinha. intuição que vinha na cabeça dele. O senhor diria que tudo isso contribuiu enormemente para a medicina que a gente tem hoje? O cuidado camiliano contribuiu para a medicina, para o desenvolvimento da medicina? Lógico, São Camilo contribuiu muito. Agora, lógico, não podemos, isso não se deve só a São Camilo de Leles. Nós temos São João de Deus, que também foi um grande na área da medicina. Nós temos todos os trabalhos dos franciscanos de Capuchinho, de Lazarista, das Filhas da Caridade e de tantas outras congregações e ordens religiosas. Mas São Camilo fez parte de tudo isso. Ele contribuiu para o avanço, podemos dizer, da medicina, mas de modo especial desses cuidados de higiene, né? São Camilo levantava de noite para levar um copo de vinho ou um ovo para aquele doente, nas noções de nutrição, né? Ele sabia que aquele doente precisava daquela proteína, né? Precisava daquele remédio, precisava daquela coisa, que era bem diferente do outro. Então, essas coisas fez com que a própria ordem camiliana fosse reconhecida no mundo inteiro com esse trabalho benemérito no mundo da saúde. E ele teve predileção de papas. Os papas reconheceram o trabalho dele a ponto de instituírem, já aceitarem uma congregação, depois, posteriormente, uma ordem, né? Quais foram os papas que o reconheceram? Nós tivemos grandes cardeais que foram os protetores, porque na época, cada grupo na igreja, sobretudo das congregações e ordens religiosas, havia um cardeal protetor. E nós tivemos um desses cardeais, que inclusive foi papa, outros exerceram a sua função como cardeal até o fim, mas eram homens proeminentes. E foram essas pessoas que, ao ver esse grupo crescendo como uma instituição dentro da igreja, fizeram com que esse grupo se tornasse uma ordem religiosa, porque já havia uma proibição de não criar mais com esse título, ordem religiosa. Porque a ordem religiosa é como se fosse um ministério dentro da igreja a serviço do Santo Padre. Então, o Santo Padre precisa, e não faz muito tempo, que o Papa João Paulo II pediu aos camilianos para administrar um hospital na antiga Cortina de Ferro. E nós fomos. E lá nós não pudemos exercer, inclusive até os nossos dias, a nossa missão de católicos romanos. Mas somos reconhecidos pelo nosso trabalho, como enfermeiro, como médico, como administrador. O nosso hábito só podemos usar dentro da nossa casa, porque lá fora não pode. Mas isso eu estou falando justamente para mostrar. Nós somos um ministério da igreja. A igreja, ela se serve das ordens religiosas para qualquer missão no mundo. Outro dia eu escutei alguém dizendo assim, puxa, eu estava num hospital camiliano e de repente entra um médico com os instrumentos e tudo ali na capela, no momento de oração, e daqui a pouco ele sai vestido de padre. Ela falou, aquilo me encantou imensamente. Vocês, e aliás a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, mas todos vocês camilianos, além do sacerdócio, e há alguns irmãos também, mas tem sempre uma profissão, uma formação específica na área de medicina, não é? Na verdade, todos nós temos uma formação na área da saúde. Na área da saúde. Seja na psicologia, seja na administração hospitalar, seja na enfermagem, seja em qualquer área que ajude os doentes. Mas sempre temos alguma formação na área da saúde, além da filosofia, teologia e outras ciências que cada um possa querer desenvolver. Quantos são hoje os camilianos presentes no mundo e onde estão, em quais continentes? Nós somos poucos. Na verdade, hoje nós somos em números muito maior do que na época do concílio, que nós tínhamos 800 religiosos na época do concílio, hoje temos mais de 1000. No Brasil, nós temos hoje praticamente 86, com mais o pessoal dos Estados Unidos, que faz parte agora nosso.
Da província Então, do Brasil. chega uns 120, uns 125 por aí. Então, são esses religiosos, e se fôssemos contar as obras que temos, tem muito mais obras do que religiosas. Eu queria saber disso exatamente. Os senhores têm hospitais, universidade, creche, asilo, escolas, é isso? Casas de repousos e assim, e as casas de formação, nossa, onde forma os futuros camilianos, nós temos uma atividade muito grande. Agora, quanto aos hospitais, à universidade e outras obras, nós temos a graça de trabalhar com os leigos. Esses leigos, quase todos, com raras exceções, são formados nas nossas escolas. Então, eles bebem do nosso carisma, da nossa espiritualidade. Então, eles estão à frente desses hospitais, dessas universidades, junto com alguns padres, né, desenvolvendo a nossa missão. Muito bem, olha, nós estamos aqui falando sobre o centenário, aliás, estamos falando sobre São Camilo, mas o tema do nosso programa é o centenário, a presença camiliana no Brasil, que vamos chegar daqui a pouquinho neste assunto ainda. Eu mencionei agora há pouco na nossa conversa que São Camilo tinha um amor tão grande pelo enfermo que ia atendê-lo em casa e quando precisava, ele o transportava nas costas, aquilo me encantou enormemente. Inclusive veio uma figura alusiva a isso, ele carregando um doente nas costas e mesmo tendo aquela úlcera na perna, que a gente sabe que lhe causava grande dor. É este amor pelo doente. Nós vamos continuar aqui na sequência do nosso programa, mas você já viu, não é? Que realmente, que vida encantadora. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em outros assuntos, agora um intervalo bem rápido e voltamos falando sobre a beleza da obra camiliana que completa 100 anos de chegada no Brasil. O Além da Notícia da noite de hoje está falando de uma grande beleza, o amor que Deus é capaz de colocar no coração de alguém por algo, por uma missão, pelo ser humano. Estamos falando sobre São Camilo de Leles e sua obra que está no Brasil há 100 anos, exatamente neste ano de 2022. Os camilianos estão celebrando isso e, claro, a gente está voltando aqui na história e relembrando tantas coisas lindas vividas por São Camilo e sua obra. O padre José Maria, que é nosso convidado da noite de hoje, me trouxe aqui este livro, Camilo de Leles, Mais Coração nas Mãos. Padre José Maria, o que contém aqui este livro que a gente está mostrando agora para quem está em casa? Na verdade, é uma biografia de São Camilo e também a sua grande preocupação para com aqueles e aquelas que trabalham com os doentes. Quando São Camilo via alguém fugindo do seu trabalho, dos seus afazeres, ou fazendo aquilo de qualquer forma, então ele dizia, mais coração nas mãos, irmãos. Né? Quer dizer, trabalhe com mais amor, trabalhe com mais dedicação. Você está lidando com a pessoa sofredora, que na verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Isso serve para todos, em qualquer ambiente, hein? Essa recomendação dele, essa exortação, eu diria, de São Camilo. E nós temos aqui também um outro livro, que é Padre Inocente Radrizani, fundador dos religiosos camilianos no Brasil, que nós vamos entrar nessa história aqui. Agora eu mostro o livro e já pergunto ao senhor quem foi este homem, Padre José Maria? Na verdade, foi um grande camiliano. Lá na Itália, ele exercia funções extraordinárias, tanto é que ele foi provincial de duas províncias diferentes. Da província de Verona, que nós chamamos a província Lombardo-Vêneta, e também da província romana. Quer dizer, era um homem extraordinário. Pois esse homem extraordinário foi convidado para vir para o Brasil lançar as sementes dessa ordem dos ministros dos enfermos na terra de Santa Cruz. Fez com esmero. Eram os anos 1900 e... E ele chegou aqui justamente no dia 15 de setembro de 1922. Então, as tratativas foram antes, né? Provavelmente um ano antes, essas tratativas, e ele veio com outro co-irmão nosso, que chamava Padre Eugênio Della Giacomo. Então, os dois vieram, aqui ficaram, aqui morreram, e aqui deixaram o seu exemplo, o seu testemunho. Bom, e foram esses dois homens que trouxeram os camilianos para o Brasil, e aqui começa a chegada dos camilianos ao Brasil? Começa a chegada dos camilianos, é uma história muito bonita, tem alguns percalços, porque o bispo que nos convidou foi Dom Silvério Gomes Pimenta, que era arcebispo de Mariana. Minas Gerais. E que conviveu com os camilianos em Roma,
pois lá esteve várias vezes e via o trabalho dos camilianos junto com os doentes e que gostaria que esses camilianos viessem para o Brasil, para a diocese dele cuidar de um hospital. Mas, depois de todas essas tratativas, quando os camilianos chegaram, o bispo já havia morrido e Dom Elvésio Gomes, que foi o seu sucessor, não por má vontade, mas por falta de conhecimento e de comunicação, não aceitou os camilianos na Diocese Mariana. Mas aí eles já estavam aqui. O que acontece? Já estavam aqui, então os dois padres, foram aconselhados pelos salesianos, que eram nossos amigos da Itália, e que estavam aqui no Colégio Santa Rosa, no Rio de Janeiro, que nos acolheu, que nos hospedou. Então, os salesianos falaram, vão para São Paulo. Não, peraí, eles saíram de Mariana porque o novo bispo não os acolheu? Então lá nós não ficamos. E foram então para o Rio de Janeiro para ver o que conseguiam? Era. E lá os salesianos os acolheram? Os salesianos acolheram, hospedaram e encaminharam para São Paulo. Dizendo assim, ó, o arcebispo está precisando de padres, porque São Paulo está crescendo, a cada dia surge um bairro, precisa de sacerdote. Então vieram. E ali foi recebido por Dom Duarte, Leopoldo e Silva, que nos acolheu muito bem e que nos deu uma capelinha dedicada a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E ali nós construímos a nossa primeira casa, o primeiro ambulatório, e aquela capelinha depois se tornou a paróquia do bairro. O bairro recebeu o nome de Pompeia por causa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E aquela igreja que tem hoje lá, era aquela capelinha? Tem a origem com os padres camilianos, porque a primeira casa de alvenaria naquela região foi a dos camilianos. Vamos voltar aqui numa outra coisa importante, que o senhor contou numa homilia que eu escutei e achei de grande encanto. Quando esses padres, os dois, receberam o não do novo bispo de Mariana, um deles disse assim, antes morrer do que voltar. No caso, seria voltar para a Itália. A Itália. E é aí que eles começam Na verdade, foi o padre Inocente Radrizani. Ele veio com toda a confiança da ordem de implantar essa cruz nas Américas. E a vontade que ninguém não tinha nem noção, de expandir esse na ministério. época não se tinha noção o que era o Brasil. A mesma coisa que você falar de África ou de Ásia hoje e depois falar de uma localidade. Então, eles vieram para as Américas. Então, como que eles iam voltar se eles vieram com essa missão? Então, o padre Inocente disse àquele bispo, a Dom Elvésio, né? Nós fomos convidados por um bispo santo, que era o Dom Elvésio, tinha morrido, que era o Dom Silvério. Nós fomos convidados por um bispo santo. Portanto, antes morrer do que voltar. Mas era a mão de Deus, sim, conduzindo eles para outros lugares. Mas o fato é, a mão de Deus escreve certo por linhas tortas. Sim. Deus nos encaminhou para São Paulo. Os planos de Deus eram muito maiores. Porque dali de São Paulo nós expandimos para o Brasil. Inclusive, bem mais tarde, na década de 80, nós assumimos o Hospital de Mariana. Olha o só. Hospital Monsenhor Horta, já a pedido de Dom Luciano Mendes. Agora vamos dizer, e a partir de então, ali em São Paulo, os senhores expandiram tanto. Quem é hoje a obra camiliana no Brasil? O que tem a obra camiliana no Brasil hoje? Nós louvamos a Deus pela coragem de todo esse povo que vieram. E você conheceu dois aqui, o padre Jorge, o padre Brusco, sim, que foram os pioneiros aqui em Brasília, que nós já estamos há mais de 60 anos aqui em Brasília. E daqui a pouco tem um episódio bonito sobre Brasília com Juscelino Kubitschek, a gente conta já. Então nós o nosso trabalho no Brasil fez com que surgisse também entre nós pessoas de renome, né? Nós tivemos 2 superiores gerais, o padre Leoci Pecini, que vocês conheceram, que esteve muito ligado à Canção Nova e à Rede Vida e em outras emissoras. Nós tivemos o padre Calixto Vendrame, que foi superior geral, foi um dos tradutores de alguns livros da Bíblia de Jerusalém. Nós tivemos o padre Júlio Munaro, que hoje, quem é bispo e padre mais antigo, conhece muito bem, porque ele foi professor de teologia desse povo todo. Nós tivemos o padre Nivecino Antônio Querubim, que foi aquele que introduziu no Brasil a Faculdade de Administração Hospitalar. Uau! Faculdade de Administração Hospitalar. Existe graças a vocês. A graça ao padre Querubim, que é um camiliano, que hoje já está idoso lá em São Paulo, mas devemos a ele todo esse trabalho. Nós devemos, formamos
as primeiras escolas que depois se tornaram a universidade, a União Social Camiliana. Escolas de enfermagem, né? Escola de enfermagem, de medicina, de odontologia, são várias faculdades que nós temos espalhados. Os campos maiores estão em São Paulo e Cachoeiro do Itapemirim. Mas é a nossa contribuição para com o povo brasileiro. São quantos hospitais que os senhores têm ou administram hoje no Brasil? Ao todo, são 54 hospitais no Brasil. Não é? E alguns a maioria são nossos, propriedade da ordem, mas alguns são administrados. Ou o governo do estado nos pede, ou os bispos locais, mas estamos sempre a serviço do mundo da saúde. Então, como já falei, a Faculdade de Administração Hospitalar, que foi introduzida por nós, forma cada ano muitas pessoas com essa visão do mundo hospitalar no seu todo. Isso nos traz muita graça, porque mesmo se o padre, o religioso, o irmão não possa estar, mas nós temos alguém que nos representa lá muito bem, que são os leigos. E que são os leigos que também, imagino, estão hoje imbuídos desse mesmo carisma camiliano, não é? Mas eu queria saber justamente disso. A atuação dos senhores é nos hospitais e em muitos outros âmbitos, mas falando especificamente dos hospitais. Como é que o camiliano atua dentro do hospital? Ele atua como médico, ele atua como enfermeiro, ele atua como padre, como é isso? Na verdade, a nossa missão no hospital, já desde a nossa origem, é como capelães. Nós somos chamados por todas essas autoridades civis e também eclesiásticas para exercer esse ministério sacerdotal, para dar o conforto aos doentes, aos familiares e aos funcionários. Que nós somos essa liderança religiosa nesse mundo hospitalar. Em alguns lugares isso é levado muito a sério, como por exemplo nos Estados Unidos, né? O capelão faz parte das decisões do hospital, sobretudo algumas cirurgias melindrosas, algumas coisas assim. Ele se reúne e o capelão também está lá para dar sua opinião como membro da igreja, representando a igreja. Então, no Brasil é diferente, mas nós estamos dentro do mundo hospitalar. Só que com a época, com o tempo, São Camilo era muito avesso à propriedade. Ele não queria de maneira nenhuma que a ordem camiliana fosse proprietária. Ele queria que nós trabalhássemos nos hospitais dos outros e ali desse nossa vida pelos doentes, não com interesse financeiro ou coisa parecida. Mas no Brasil e em outros lugares, foi uma necessidade que a gente pudesse ter algo nosso para que a gente desenvolvesse nosso trabalho lá dentro. Vocês sabem que hoje é uma dificuldade muito grande até para o sacerdote entrar dentro do hospital. Então, o nosso hospital é uma diferença. Então, onde nós administramos, onde nós temos hospital propriedade nossa, lá tem a nossa capela, lá tem o nosso capelão, lá tem com facilidade os membros da Pastoral da Saúde, e isso facilita muito nessa condução da administração do hospital, porque o padre e a irmã dentro do hospital faz uma diferença muito grande. E para além desses hospitais, hoje dos senhores mesmo, os senhores também atuam em hospitais diversos, da rede pública, da rede privada, ressaltando-se hoje a certa dificuldade que o religioso tem de entrar nesses ambientes, mas os senhores continuam atuando, né? Na verdade, o mundo, e o Brasil não foi diferente, os hospitais sempre havia o lado religioso lá dentro, católico. Você é jovem, mas eu lembro muito bem que a maioria dos hospitais, sobretudo as Santas Casas do Brasil todinho, estavam as Filhas da Caridade, as Irmãs de São Vicente de Paulo. Ou outras congregações, como as Irmãs de São José de Chambéry, as Irmãs do Apóstolo do Coração de Jesus. E por isso que na nossa história, outras. E por isso que na nossa história do Brasil existem tantas santas casas. Pois é. Então ali o mundo religioso e os padres sempre estavam juntos, porque eram os chamados os capelães, como ainda hoje são. Né? Então era um reconhecimento para um hospital ter uma capela e ter o padre. Né? Era ponto de honra naquela época. Então Brasília não foi diferente. Quando fundaram Brasília, então Juscelino, com aqueles que estavam planejando Brasília, também lançou esse olhar sobre a Igreja Católica, sobre os padres, as irmãs.
Veja que a própria Catedral de Brasília está bem do lado dos ministérios. É o primeiro ministério da Esplanada. Você veja que o bispo tem a honra de ministro, né? Tem até o carro com a placa oficial de ministro. Você vê Dom Marconde, por graça de Deus, foi elevado agora a serviço militar, tem a honra de general. E um gabinete dentro do Ministério da Defesa. Quer dizer, isso ainda é resquício daquele Brasil católico que vinha de trás, que isso é muito bom, sem entrar em mérito de outras religiões que também ajudam muito, mas o fato é que essa é uma tradição. Então, nós fomos convidados para Brasília porque exercíamos o nosso trabalho no Rio de Janeiro, nos hospitais, também da fundação do governo. Né? E nós éramos conhecidos lá como os capelães. Então, Juscelino conheceu o trabalho dos senhores, nosso trabalho, que ele também era médico e conhecia os camilianos e quis que essa ordem viesse para o Brasil. Então, mandou alguém aqui de Brasília, que ainda convive no nosso meio, a entrar em tratativas com o provincial da época, e assim nós viemos para assumir a capelania dos hospitais da Fundação. Que o desejo de Juscelino é que não faltasse nenhum padre nos hospitais da Fundação. Bom, por exemplo, no exemplo de Brasília, hoje há uma paróquia camiliana e há ainda, graças a Deus, o trabalho dos senhores também nos hospitais aqui. E é isso justamente que é um ponto também a se ressaltar com toda a nossa sociedade brasileira. É uma contribuição histórica, é uma contribuição indispensável, faz parte da nossa tradição, essa presença religiosa na vida pública, nos hospitais, e é algo pelo que a gente precisa continuar lutando, porque é um bem à nossa sociedade. Este serviço, ele é indispensável. O senhor sabe o quanto, e o senhor pode até dizer para nós, que valor tem a assistência espiritual para um doente na hora da dor e talvez no seu momento final? Não tem como fazer nenhuma comparação com um momento deste, tanto para o doente como para a família. A família realmente se sente amparada espiritualmente. E quantas vezes, nesses anos todos de capelão hospitalar, eu passei por esses momentos difíceis, mas, ao mesmo tempo, sendo um instrumento de Deus naquela hora tão dura, que é justamente a hora da morte, que por mais que seja algo inevitável, mas não deixa de não ser doloroso. Então, a presença de um sacerdote ali na família, junto com... Porque também tem não só a família, o pessoal que eu também sou profissional da saúde, você sabe, nós também nos envolvemos em certos momentos com aquele doente. Então, precisamos também de um apoio como funcionário. Então, nessa hora, o capelão está ali para dizer, vamos rezar junto, vamos pedir a proteção divina, vamos superar esse momento. A gente não precisa ir tão longe. Quando alguém da nossa casa está doente ou quando parte alguém da nossa família, o que a gente busca? Um bom conselheiro e, de preferência, um bom conselheiro espiritual. Alguém que nos fale de Deus. É naquela hora o que é capaz de confortar é a palavra de Deus. Essa é a importância dessa assistência espiritual para lidar com a dor, com algo inexplicável, com o trágico, com tudo isto. E o mundo sempre reconheceu isto. E, inclusive, a nossa legislação brasileira privilegia também essa assistência. Então, eu faço aqui um apelo agora a direções hospitalares, a pessoas que têm poder sobre este mundo das secretarias de saúde, seja como for, que não vedem este espaço indispensável para o doente, que é a presença ali de um acompanhamento espiritual, de uma assistência espiritual. Está na nossa legislação esse direito do cidadão, não está? Capítulo 5º da Constituição Federal prevê que todo doente tem direito à sua assistência religiosa. Então, nós sempre vamos mostrar, porque, na verdade, não são os governos, os governadores que fazem proibição disso. Às vezes é lá na portaria. É lá na portaria. Direções hospitalares ou alguém que não compreende. Não compreende esse momento. Né? Nós tivemos, por exemplo, agora mesmo na pandemia, nós fomos chamados, né? Temos que respeitar as leis sanitárias também. Eu, às vezes, até num tom de brincadeira, quando dizia, padre, não vai porque ele está com Covid. Eu digo, eu fiz um voto de atender o doente, mesmo com risco de morte. Né? Eu não posso dizer um não. Agora, lógico, se as regras não permitem, a gente vai por outros caminhos. Tem outros meios. Quantas vezes eu, não podendo entrar,
lá onde estava o doente, porque estava com a Covid, mas eu reunia a família na porta da UTI, ali por perto, no salão do hospital, depois vamos rezar junto. E eu lembrava uma passagem bíblica onde o centurião romano dizia a Jesus Cristo: eu não sou digno do que vá na minha casa. Diga daqui uma palavra, que meu servo será curado. Eu digo, pois vamos ter fé. Vamos rezar aqui por aquele doente que está lá. Nós não podemos ir lá, mas a nossa oração pode. A força de Deus pode. E assim foi um conforto espiritual para muita gente. Foi. E serve de exemplo muitos vídeos, muitas gravações que nós vimos de sacerdotes com o Santíssimo Sacramento chegando em portas de UTIs, agora neste tempo de pandemia, e a emoção geral do hospital, dos trabalhadores do campo da saúde. E quantas não foram também aquelas ações do lado externo de hospitais, orantes, com cantos espirituais, que transformaram o ambiente interior do hospital e as pessoas acompanhando emocionadas. Por quê? É esta proximidade com Deus que a gente não pode tirar de uma pessoa que está em sofrimento, não é? É isso que não pode acontecer. Mas vamos lá. Padre José Maria, foi agora, este século passado, o século de maior expansão dos camilianos no mundo? Na verdade, sim. A ordem ficou na Itália, praticamente. Ali nas 4 províncias, ali eu já lhe falei que a admiração de alguns príncipes, reis, pela obra dos camilianos, fez com que convidasse esses camilianos para os seus hospitais. Então, nós temos o Piemonte, aquela região de Turim, nós temos a região de Nápoles, nós temos aqui a região de Veneza, Verona. Mas ali ficou. Mas chegou um geral que, na verdade, abriu os olhos para o mundo. E ele vinha também sob o conselho dos papas de então, como Pio IX, Pio X, Pio XI e tantos outros um pouco mais antes, que incentivava a igreja a ser missionária. Leão XIII. Leão XIII. Então, esses realmente foram os incentivadores para que a nossa ordem se abrisse. Aí foi fundada a Casa das Américas. Lógico que nas Américas já havia uma casa. Logo depois da morte de São Camilo, já fundaram uma casa no Peru, porque era aquele reino da Espanha, né? Como havia a província espanhola, eles vieram para o Peru, que, inclusive um dos padres dessa casa, aliás, 2 padres desta casa do Peru, foram eleitos bispos. Um foi bispo de Beja, em Portugal, e outro em Segóvia, ou Segovia, na Espanha, que eram homens proeminentes que vieram trabalhar nas Américas. Mas o Brasil, Argentina e outros países aqui da América do Sul vieram neste tempo, lá da década de 20 para frente. Aí fomos para a Ásia, né? Nós fomos para a África, junto com Daniel Comboni, que foi um grande missionário. Comboniano. Né? Pois é, nós fomos para lá, depois fomos expulsos da China. Foram expulsos da China por quê? Os religiosos todos os católicos foram expulsos da China, mas aí nós fomos para uma ilha, que era chamada Ilha Formosa, que hoje é as Filipinas, né? Então lá hoje nós temos uma província de mais de 120 religiosos, um hospital imenso. Catolicismo então nós fomos para o Filipinas. Taiwan, fomos para aquela região, depois chegamos na Índia. Quer dizer, isso foi trabalho daquele pessoal lá atrás, sob incentivo da igreja. E diríamos que o catolicismo hoje tão forte nas Filipinas se deve também a essa presença dos religiosos. Dos religiosos. E nós estamos lá. Mas vamos lá. Século da expansão foi, portanto, o século passado, da maior expansão dos camilianos, mas isto se deve, podemos dizer, em grande parte, às 2 guerras? Também. Vocês sabem que a Europa, depois das guerras, viveu um momento de grandes dificuldades. E as famílias foram também saindo da Europa, né? Nós temos colônias italianas, alemãs aqui no nosso Brasil, sobretudo na região sul, e havia também a necessidade de vir os padres para atender esse povo naquela língua, naquela cultura, né? Então, nós viemos junto também, nesse tempo, lógico, o nosso intuito era expandir a ordem. O nosso intuito era angariar mais vocações para a ordem, para que esse carisma continuasse sempre. Quer dizer, o nosso empenho até hoje é fazer com que os jovens
possam entrar para tomar o nosso lugar, porque daqui a pouco não estamos mais por aí, mas outros virão. Foi promessa de São Camilo que essa ordem iria crescer, essa planta ia estender no mundo inteiro. Então, estamos com essa esperança. E as nossas casas de formação estão por aí recebendo os jovens que quiserem viver esse grande desafio. Muito bem, a gente vai seguindo aqui. Eu não perguntei uma coisa para o senhor ainda. Como foi a morte de São Camilo? E em que contexto ela aconteceu? Bom, na verdade, São Camilo morreu já idoso. Na época, podemos dizer, uma pessoa com há mais de 70 anos era já idoso. Ainda mais São Camilo, que era muito doente. Então, ele morreu no seu leito, na sua casa. Pois naquela época ele viveu foi muito, viveu, né? foi Porque muito. se vivia muito menos. Pois é, ele morreu no seu leito, em sua casa, no centro de Roma, na igreja hoje da Madalena. Foi a casa que ele escolheu, porque era o bairro mais estigmatizado de Roma na época, onde o pessoal, vamos dizer, havia muitas prostíbulos ou coisa parecida, e que ninguém queria nem morar lá por perto. Dos mais discriminados da época. Enquanto São Camilo já ia lá atender os doentes. Não? Então ele quis, eu quero é lá. Eu quero é lá. Quer dizer, o lugar mais desprezado hoje não é. Hoje está no centro de Roma, na frente do Panteão. Mas naquela época era bem difícil. Então ali ele morou, ali ele fundou a ordem, ali ele viveu, ali ele morreu. Morreu em santidade, junto com todos os religiosos dali de então. Grandes superiores estavam lá nesse momento, como dos dominicanos, como também dos padres de São Bento, né? Que São Camilo foi muito devoto de São Bento. Esse cuidado nosso com os doentes, atendendo como Cristo, vem da ordem beneditina, que São Bento dizia, tem que atender como fosse Cristo. E enquanto o senhor fala, eu me lembro aqui de São Francisco de Assis, porque ele tinha uma grande rejeição a ser exaltado, não é? Que ele sempre chorava muito pelos seus pecados, sua vida antiga, não é? E que ele não gostava que o chamassem de santo, já no fim da vida, e era muito chamado, e que também o chamassem de fundador. Ele rejeitava isso, né? Tanto é que ele poderia ter morrido geral da ordem, como fundador, mas ele renunciou ao cargo. Né? E foi nomeado um outro superior geral. Quando ele morreu, ele não era mais o geral. Era o fundador, porque sempre vai ser. E se tornou aquela e referência. Se tornou aquela referência. Mas havia um outro padre que realmente governava a ordem na época da sua morte. A gente vai continuar com essa conversa, mas daqui a pouquinho eu quero saber um pouquinho da sua história, que o senhor tem uma história também encantadora. E vamos falar sobre a grande contribuição de São Camilo e também da Ordem Camiliana para muitos entendimentos de medicina nos dias de hoje. A gente vai entrar em temas muito atuais no próximo bloco. O nosso programa de hoje fala sobre saúde, fala sobre vocação, fala sobre fé, fala sobre cuidado com a pessoa doente e fala sobre amor em geral, porque conhecer a vida de São Camilo de Léris é algo tão encantador que desperta em nós um grande amor pela vida deste santo e de sua missão. Portanto, a gente vai continuar essa conversa aqui hoje, conversando com o padre José Maria dos Santos, pároco aqui da São Camilo de Léris, em Brasília. Por 2 mandatos já foi provincial camiliano e, em breve, o senhor estará em Roma para votar na eleição do novo provincial geral, do reitor maior, do superior geral dos camilianos. É ano, portanto, de capítulo para os senhores? Sim. A cada 6 anos, nós fazemos esse chamado capítulo geral. A não ser que haja alguma outra necessidade para fazer o capítulo extraordinário. Mas o oficial é a cada 6 anos e nesse capítulo geral nós elegemos 2 autoridades na ordem, que é o superior geral e o vigário geral. São os 2 votados. Seria uma espécie de vice, o de vigário? Vice, porque uma vez morrendo o eleito bispo, ou seja o que for, então esse vice, como é o caso agora, o padre Leoci Pessini faleceu como geral. Então quem está governando agora é um africano. Que era o vigário. Que era o vigário geral. Né? E, por sinal, está governando muito bem a nossa ordem, mas já convocou o capítulo para haver essa nova eleição. E eu estou indo como representante do Brasil junto com o provincial
e mais um outro, e nós vamos participar deste capítulo, que, na verdade, é um estudo de como a ordem está vivendo no mundo, sobretudo agora, nesse tempo de pandemia, o que ela pôde fazer, né, nesse tempo de pandemia, os trabalhos desenvolvidos e dentro desta reunião, aí sim, vamos fazer a eleição para o superior geral e para o vigário geral. Uma vez eleito o superior e o vigário, então são nomeados os provinciais. Eles nomeiam os provinciais. Eles nomeiam das várias províncias do mundo. Cada província manda, por assim dizer, os votos e ali ele vai ver a tendência de cada província, qual é o nome que sobressai naqueles votos e ele nomeia a pessoa lá. O senhor citou o padre Léo Pessini, falecido, e que era brasileiro, era o provincial geral, não é o superior geral da ordem, mas um homem de grande estatura, de grande conhecimento, de grande formação. Foi uma grande perda para os senhores camilianos. Foi, né? foi. Ele foi realmente uma pessoa extraordinária para a nossa ordem, para a igreja no Brasil e para todas essas questões de bioética. Ele era esse grande expoente, né? Ele estudou nos Estados Unidos, em Roma, e realmente se aprimorou nessa questão da bioética, onde a voz dele era um peso muito grande para orientar as pessoas nessa questão. Tinha programas aqui nas TVs católicas no Brasil, escreveu várias obras. Era, de fato, uma grande referência e a gente, quando lia seus artigos, quando o escutava, a gente se encantava com o conhecimento dele. Sim, ele era um homem extraordinário. Ele foi meu vice-provincial aqui no Brasil. Depois, aí foi o provincial, depois de mim. E logo em seguida, naquele capítulo geral, ele foi eleito e exerceu até a sua morte. O senhor tem um capítulo bonito na sua vida que eu queria abordar também nesse contexto todo dos camilianos. O senhor é cearense, não é? E na década de 70 o senhor era auxiliar de enfermagem no Hospital São Vicente, mantido pelas Irmãs Beneditinas, e o senhor tinha um forte desejo no coração de ser padre. Como é que aconteceu isso? Já trabalhava com a ciência e queria ser padre? Era. Na verdade, eu tive grandes exemplos na minha cidade de Barbalha, com os padres salvatorianos, que tinham um colégio de 2º grau, onde eu estudei, e com as irmãs beneditinas missionárias, que também tinham um colégio e o hospital. E esse pessoal, os padres e as irmãs, de uma certa forma ajudava essa juventude, sobre todos os aspectos, a formar, vamos dizer, aquelas pessoas dentro de uma vida íntegra, correta, sobre os vários aspectos. E ali eu me desejei ser padre. Alguém poderia perguntar, por que não foi ser salvatoriano que você estudava lá? Mas o fato é que, como eu trabalhava com as irmãs no hospital, e elas faziam aqueles encontros, que hoje nós podemos chamar de encontros vocacionais. Sim. Então, ela apresentava a vida dos capuchinhos, dos salvatorianos, dos beneditinos, dos camilianos, aí esse me chamou a atenção. Quando viu falar dos camilianos, não conhecia? Não. Aí esse me chamou a atenção, aí eu escrevi naquele endereço, que estava naquela revista, escrevi e recebi resposta logo em seguida do superior provincial, que era o padre Afonso Pastores. É um nome muito conhecido no Brasil, sim, porque foi ele que fundou os Encontros de Casais com Cristo. Casais com Cristo. E ele está, inclusive, em processo de beatificação. O fato é que ele me convidou para passar umas férias em São Paulo e conhecer os camilianos. E dessas férias eu não voltei mais. Já fiquei, aí entrei no noviciado no ano seguinte e aqui fiquei. Muito bem. O senhor, quando assumiu... são 41 anos já, hein? De vida camiliana. O senhor, quando assumiu a província geral do Brasil, já era Brasil e Estados Unidos ou era só Brasil ainda? Só Brasil. Era Brasil naquela época e nós tínhamos também uma casa na Bolívia, que depois dessa casa ela foi entregue para o bispo diocesano de Santa Cruz de la Serra. Então havia uma extensão na Bolívia. De 2004 a 2010? 2003 a 2010. Sim, muito bem. Me diga uma coisa, qual é o desafio de comandar uma obra camiliana como essa que a gente tem aqui hoje no Brasil, com toda esta rede de serviços que se tem, que, como a gente mencionou, escolas, paróquias, creches, asilos, universidades, é vasto
trabalho de vocês? O desafio é grande. Mas, por outro lado, quem nos colocou lá foram os meus irmãos. E eu confiava plenamente, como confio até hoje, né? Então, os irmãos que me colocaram lá eram os irmãos que também me apoiavam. Por exemplo, na minha época, havia o grande padre, que eu já mencionei aqui, Antônio Querubim, que era aquele que governava a parte dos hospitais como superintendente. Um homem extraordinário, trabalhou até praticamente não poder nessa função de administrador hospitalar. Então, ele estava do meu lado. Estava lá o outro padre, que também nos ajudou muito no início, Padre Augusto Mesomo, criando as escolas, e depois essas escolas foram entregues nas mãos do Padre Leocir Pecino, do Padre Cristo de Baixo Fontaine. Então, aqueles padres e irmãos da minha ordem estavam do meu lado. O desafio é grande, pela própria grandeza da obra. Mas, com a ajuda dos irmãos, podemos fazer o trabalho. Eu já mencionei isso aqui no começo do programa, mas volto a fortalecer aqui. Por exemplo, eu vejo aqui a formação do senhor. O senhor é psicopedagogo, é enfermeiro, é instrumentador cirúrgico, doutor em direito canônico. Como é tratada essa questão da formação dos camilianos dentro da própria ordem? Como é que vocês privilegiam isto? Sabemos que, como o senhor já disse aqui, é importante que todo camiliano tenha essa formação adicional, mas como é que os senhores privilegiam isto? Bom, vendo as aptidões de cada um, né? Alguma pessoa realmente se destaca numa determinada área, então ali a ordem vai proporcionar os recursos necessários para que a pessoa se forme naquilo. Quer dizer, a nossa orientação como ordem é que todos tenhamos alguma formação na área da saúde. Mas a saúde é bem ampla, né? O filósofo também cuida da saúde, né? O psicólogo cuida também da saúde, o administrador cuida da saúde. Então, vendo essas aptidões, nós, por exemplo, somos poucos médicos no Brasil, mas aqueles que se atinaram para isso, nós ajudamos. E fizeram um trabalho extraordinário. Nós tivemos um médico, o padre Raul Mate, que trabalhou 40 anos no mini hospital nos rios da Amazônia, tendo a sede no Macapá, mas andando pelo Pará. Tanto é que ele foi reconhecido pela Santa Sé, o Papa Bento XVI, outorgou para esse padre Raul o prêmio do Cardeal Vantuan, que era justamente dos grandes missionários. Então, reconhecendo esse trabalho de 40 anos naqueles lugares que só ia como médico aquele que era padre. E lá estava o padre, estava o médico, e estava o camiliano a serviço dos mais pobres. Eu quero uma outra pergunta aqui agora, aproveitando esse último bloco do nosso programa. Como é que o camiliano concilia a fé e a ciência? Eu sei que o senhor já está respondendo de uma certa forma, mas na mente de um camiliano, a fé e a ciência, elas são inseparáveis, sobretudo pelo carisma, né? Como é que é isso dentro dos senhores? Bom, nós seguimos aquele princípio que mais tarde foi tão bem elencado pelo Papa João Paulo II, na Fides et Ratio, a fé e a razão. São como duas asas dos pássaros. E o pássaro não pode alçar voo só com uma asa. Tem que haver as duas. Então, essa racionalidade, essa busca da ciência no mundo da saúde é de extrema necessidade para o nosso carisma, para o nosso trabalho. Porque aí nós vamos buscar os conhecimentos para justamente transformar em ações concretas de serviço à pessoa humana. Agora a gente falando, por exemplo, para alguma pessoa, que no caso do senhor também, no seu chamado vocacional, né? Aquele seu anseio, aquele seu desejo inicial lá, falando para alguma pessoa que sente também esta mesma aptidão, que tem esse mesmo olhar, eu quero atuar com a medicina, mas eu também sinto o chamado de Deus para algo mais. É para se pensar agora, será que eu não sou um camiliano? Bom, o camilianismo é da igreja. Quer dizer, eu sempre digo às pessoas dedicadas, como o capelão, que veja as enfermeiras, os médicos tão dedicados, e vocês também são camilianos. Vocês estão seguindo um carisma que foi desenvolvido na pessoa de São Camilo, mas São Camilo foi assumido pela igreja. Então, hoje esse carisma não é da ordem camiliana, é também, mas é de toda a igreja. Agora, é lógico, se alguém quer viver
concretamente esse carisma na Ordem Camiliana, então as nossas casas de formação estão aí recebendo com muita alegria e vamos ajudar a pessoa a desenvolver o seu ideal e quem sabe um dia possa ser camiliano de direito e de fato. Pertenço como aquela terceira ordem dos franciscanos, que a pessoa é um profissional externo e pode ser um camiliano. Não, aí tem a chamada família camiliana, que é para os leigos. Então, o leigo é como uma ordem terceira. O leigo vai viver a nossa espiritualidade, o leigo vai ter, vamos dizer, algumas obrigações espirituais próprias da nossa ordem, mas não está dentro do convento fazendo voto. Está vivendo sua vida lá com sua família, tem a chamada família camiliana. E sem falar da Pastoral da Saúde e de outros grupos. Nós temos 2 ou 3 institutos leigos que também exercem essa mesma missão, como se fosse uma ordem terceira. Temos 3 congregações femininas de freiras. Uma é chamada as Filhas de São Camilo, outra as Ministras dos Enfermos e outra as Servas da Encarnação, que no Brasil elas não estão, mas elas estão aqui perto de nós, aqui na Bolívia, e tem a origem também na Itália, que foi fundada por um padre camiliano. Não exclusivamente, Padre José Maria, mas o senhor diria que os camilianos têm uma grande influência na medicina e na bioética atual? Tem. Nós temos o Instituto Camiliano de Pastoral da Saúde, tanto no Brasil como em Roma, como em várias províncias, onde nós temos pessoas muito bem preparadas nessas áreas. Nós temos na África o chamado Padre Simporré, que é um grande cientista de formação, né, que tem até participação das questões internacionais da ONU. Né. Nós temos grandes expoentes aqui no Brasil. Nós tivemos o Padre Leuci Pessini, o Padre Christian, e sem desmerecer, muitos que estão por aí também fazendo o seu trabalho. Mas a ordem inteira tem essas comissões que estão em plena sintonia com esses órgãos internacionais, federais, estaduais, municipais. Essa medicina humanizada que a gente conhece hoje também, o senhor diria que os camilianos deram grande contribuição para ela? Influíram muito, porque, na verdade, esse carisma camiliano veio justamente para ver a pessoa no seu todo. Aí eu lembro novamente São Camilo de Leles, que de uma certa forma comprou algumas brigas no seu tempo, porque ele via a pessoa toda, não o católico, não o religioso, não, mas a pessoa humana no seu todo. E a pessoa humana é que deve ser vista, que a pessoa humana é em mais semelhança de Deus. O camiliano, ele atua junto ao doente, no seu sofrimento físico, eu diria no seu sofrimento psicológico, no seu sofrimento, nas mais diversas áreas. É a área de atuação do camiliano, é toda a área de saúde do paciente. Toda a área de saúde. E aí, lógico, que os camilianos não nasceram na igreja, por exemplo, para assumir paróquia. As paróquias é uma necessidade que se apresenta na nossa frente e nós somos chamados pelos bispos a assumimos com amor, com dedicação. E fazemos das nossas paróquias, isso foi feito por mim numa época lá quando eu era provincial, porque havia uns religiosos no capítulo geral, bem reticentes à paróquia, e eu junto com o padre Leuci, que estavam junto no capítulo geral, nós falamos uma frase que passou a ser lei na ordem. A paróquia é um hospital aberto. Então foi com essa tese que nós, de uma certa forma, aprovamos que continuassem as paróquias. Porque, na verdade, no mundo paroquial está o doente, o idoso, a criança, né? Está toda a pessoa precisando da nossa atenção espiritual, de saúde. Né? Você veja o ambulatório da paróquia, aqui não tem ambulatório, mas tem outros serviços. Ali nós estamos atendendo às necessidades do povo, naquilo que nós podemos fazer. Né? Então, a paróquia é um hospital aberto. Vamos falar agora de celebração. 15 de setembro de 2022 agora será a grande festa do centenário, o dia exato do centenário. Até lá, há uma programação em todas as casas camilianas aqui do Brasil? Em todas as nossas comunidades religiosas, que são as casas oficiais, mas também nas nossas obras, nos hospitais, nas creches, enfim, em todo esse mundo camiliano, estamos
fazendo tudo aquilo que envolvendo esse tema do centenário, seja em simpósios, seja em seminários, seja em celebrações, seja em novenas, seja nisso ou naquilo, mas estamos envolvidos há 3 anos nesse tema do centenário. Agora vai culminar, o ápice dessa celebração será aos pés de Nossa Senhora Aparecida, no dia 15 de setembro. O objetivo é mostrar que São Camilo continua vivo? Continua vivo. E esta cruz peregrina está circulando o Brasil todo? Há 3 anos. Há 3 anos que ela está visitando todas as nossas obras, todas as casas, inclusive as irmãs também, as que seguem nosso carisma, porque estamos envolvidos. Um padre camiliano, eu escrevi num artigo há poucos dias sobre a história de um padre que foi realmente um santo, que foi o primeiro formador dos camilianos no Brasil, chamava Domingos Gava. Ele, lá na Itália, era o grande professor de teologia, o grande místico, pois mandaram esse homem santo para aqui, para o Brasil, para ser o primeiro formador dos padres camilianos do Brasil. Mas ele, além de formar tão bem esses padres, ele também quis que as irmãs camilianas viessem para o Brasil, que não havia casa delas aqui. Então, o que é que ele fez? Na paróquia da Pompeia, juntou 5 jovens, preparou essas jovens, levou pessoalmente para a Argentina, onde havia a Casa das Camilianas. Quando elas professaram os votos, elas vieram para cá para fundar a casa no Brasil. Quer dizer, ele tinha uma visão ampla do carisma camiliano e realmente foi um homem extraordinário. Eu vi que vocês prepararam um belíssimo material, tem um hino para este ano centenário. Aliás, eu pedi à nossa equipe que mostre, que solte um pouquinho da trilha deste hino aí, enquanto o senhor mostra para a gente. O senhor que produziu este Não, texto foi uma base, comissão. uma Eu comissão. tenho participação dele. Vamos lá. Aqui, olha, aqui está o texto base, subsídios litúrgicos para comemoração. Deixa eu levantar assim melhor, né, para não dar reflexo. Ok. Para comemorar celebrações deste ano centenário dos camilianos. Tem mais alguma outra produção específica para José Maria? Não, de centenário é só esse aí. Só isso. Mas aqui está a logomarca de todo o material produzido para este ano centenário, né? Que estava observando lá no site. Inclusive tem toda a novena que nós vamos rezar em julho, de São Camilo de Leles, já pronta aqui dentro com o tema do centenário. Em todas as nossas casas, a novena de São Camilo vai girar em torno do centenário. Muito bem. Estamos falando sobre a missão camiliana, reta final aqui do nosso programa, e eu gostaria de que esse momento mais final agora do programa fosse justamente dedicado agora a reflexões sobre a dor e sobre o sofrimento, Padre José Maria. Como é que a gente pode compreender? Eu sei que eu falo com os senhores que têm esse carisma no coração transmitido pelo próprio São Camilo. Como compreender a dor da partida, o mistério da cruz na vida de alguém, que eu sei que é algo que tem sempre muitas pessoas com dificuldade da compreensão da questão da dor, do sofrimento, das lutas diversas com enfermidades? Nós temos muitos escritos, inclusive da nossa província camiliana. Nós tivemos um grande teólogo que morreu há pouco tempo, era francês, padre Humbert Leparnier, que falava justamente dessa situação da dor e do sofrimento. Mas ele falava dentro de um contexto também de espiritualidade. Quer dizer, a dor, o sofrimento não é beleza para ninguém, mas faz parte da vida. No entanto, quando passamos pelo momento de dor com fé, é bem diferente sem fé. Eu, como capelão, lhe digo muito bem isso, pelas experiências que já tive, quando atendo uma pessoa sem fé e outra com fé. O sofrimento é o mesmo, mas o enfoque é diferente. Né? Com fé, a pessoa tem mais serenidade. Sem fé, chega ao desespero. Então, o nosso objetivo, como capelão do hospital, é justamente trazer esses elementos de fé, mesmo que seja pouco, para que, naquele momento, a pessoa ainda veja a mão estendida de Deus, para dizer, eu também estou aqui, eu estou do seu lado em todos os momentos, não é só no momento da alegria, é também nesse momento, eu sou Deus, estou acima de todas as realidades, eu estou contigo. Quer dizer, esse é o nosso trabalho, que estamos fazendo já desde o tempo de São Camilo, e é o trabalho da igreja, é o trabalho que Jesus Cristo deixou para todos nós, mas nós sabemos que é um trabalho muito difícil.
O que vou dizer para o senhor não é novo para o senhor, mas talvez seja importante para quem está em casa. Inclusive, a própria ciência, através de diversos trabalhos científicos, já comprovou que lidar com o sofrimento, com a dor, tendo fé, é inclusive causa de superação mais rápido, de cura, inclusive, de bem-estar, não é? Com certeza. E aí nós temos muitos e muitos depoimentos, né, de pessoas que realmente, nos momentos mais difíceis, sentiram essa presença, eu não digo não é só do padre, mas do leigo, como ministro extraordinário da Santa Comunhão, como o leigo da Pastoral da Saúde, como aquela médica católica ou mesmo de outras procedências religiosas, mas vem com aquela voz, como um enviado de Deus naquele momento. Isso faz uma diferença muito grande. Eu já conheci muitos médicos que atuam não só como médicos, e olha que não são camilianos formalmente, mas o coração já é de São Camilo, e que realmente ajudam as pessoas também com palavras de fé na hora de um tratamento, de um cuidado, um momento gravíssimo. Bom, um outro aspecto, como levar as pessoas a lidar com a morte que está chegando? É outro desafio enorme também. Mas os senhores já têm experiência também com isso. Como é que lidam com isso? No início da nossa ordem, nós éramos conhecidos como os padres da boa morte, porque, na verdade, estávamos ali na cabeceira do doente e, na época, você pode imaginar que não havia os cuidados dos hospitais de hoje. A maioria morria em casa, né? Então, estava lá os padres da boa morte, incentivando a família a viver essa unidade de fé, né? E saber, né, como nos diz uma oração da Missa dos Mortos, que não é chamada Missa dos Mortos, mas Missa da Esperança. Diz assim: para quem tem fé, a morte não é o fim da vida, a vida não é tirada, a vida é transformada. E desfeito esse corpo que é da terra, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Quer dizer, essa esperança da vida eterna é o que deve estar presente naquele momento doloroso da morte. Padre José Maria, o nosso programa já vai chegando aqui ao final e eu quero agradecer muito ao senhor por esta participação conosco e agora fazer uma menção honrosa a tantos missionários camilianos, religiosos camilianos, família camiliana, funcionários das diversas instituições camilianas espalhadas no Brasil neste ano centenário. Nossos cumprimentos a vocês pelo bem enorme que transmitem, que oferecem para o nosso povo, que vem oferecendo nesses 100 anos a tantos doentes. Os senhores não têm nem ideia de quantos doentes e familiares passaram pelas mãos dos senhores nesses 100 anos, não é? Mas certamente o céu se tornou mais bonito com essas pessoas que já chegaram lá, né? De 100 anos para cá, e chegaram muito melhores do que se não tivessem conhecido vocês. Então, parabéns, eu deixo o senhor livre também para fazer seus cumprimentos a esses seus irmãos todos. E quero agradecer a vocês por essa oportunidade de celebrar esses 100 anos no Brasil, e eu faço parte quase a metade, né? Quase mais de 40 anos, eu já faço parte dessa história, junto com aqueles que também vieram. Eu não conheci o fundador, mas é do meu tempo, que ele morreu em 1978, o Padre Inocente, mas eu entrei em 80, entrei depois, 2 anos depois. Padre Inocente, este aqui que a gente mostrou no livro, pois foi ele que trouxe os camilianos para o Brasil, com outro companheiro dele, né? E então, eu conheci todos, menos o Padre Inocente, mas outros eu conheci que deram a vida, e agradeço essa oportunidade de poder hoje falar desses 100 anos, e lembro aquilo que você falava, de quantas pessoas passaram pelas nossas vidas. Mas eu lembro um depoimento que foi feito pelo cardeal Falcão, José Freire Falcão. Aqui de Brasília. De Brasília, que estava num sínodo em Roma, e lá estava também o nosso superior geral, o padre Ângelo Brusco, que era sobrinho do padre Brusco daqui. E lá o pessoal falando, perguntando ao cardeal como é que estava a questão da assistência religiosa nos hospitais, na Diocese de Brasília. E ele dizia assim: eu não me preocupo, porque os camilianos estão lá. Né? Quer dizer, era uma confiança dada a nós. E quando alguém perguntava, às vezes perguntava para ele, por que a igreja de São Camilo é tão cheia de gente e algumas outras não tem tanta gente? Aí ele dizia: isso aí se deve à oração de todos os doentes que foram assistidos por eles. Olha, que beleza. Então, são momentos de graças que a gente relembra e pede a oração. A ordem continua com sua missão,
Precisamos de jovens para dar continuidade a essa obra. Precisamos de leigos corajosos que também venham unir a este carisma para que essa obra, como dizia São Camilo, que é de Deus, possa continuar para sempre. E receba nossos cumprimentos, porque o senhor, no dia de São José, agora, recentemente, dia 19 de março, completou mais um aniversário. Parabéns. Pois, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Você é muito querido na paróquia São Camilo, você sabe disso. E esse agradecimento eu estendo a todos aqueles que fazem parte da Canção Nova, que tanto bem faz pelo povo brasileiro. Amém. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu termino, gente, olha, lembrando o Padre Inocente, a frase que me marcou muito, viu? Quando ele chegou ao Brasil, ele disse, antes morrer do que voltar para trás. E foi graças à palavra deste homem aqui que os camilianos permaneceram e hoje fazem este enorme bem. Família camiliana, parabéns pelo ano centenário, boas comemorações neste 2022. O nosso programa fica por aqui, pode ser revisto já no Canção Nova Play. Grande abraço a todos. Deixe-nos, por favor, uma bênção e, de modo particular, os doentes. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que São Camilo do Céu interceda por todos nós e nos conceda a saúde e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos o programa de hoje. Obrigado pela camiseta, viu, Padre Zé Maria? Ficou bonita demais, Pois viu? é, Grande abraço a todos. Camiliano. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.